Senhor Deus, nosso amado Pai Celestial, estamos muito agradecidos ao Senhor, meu Deus do céu, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos entrar em Sua presença, Pai, e isto sob o sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai. Não há outra forma de nós podermos chegar a Ti, senão através do sangue derramado. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, circuncida, ó Deus, os nossos ouvidos, ó Deus, e os nossos corações, Senhor, para ouvir e receber, Pai, aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite, Pai. Meu Deus dos céus, que cada um de teus filhos e filhas sejam ricamente abençoados, tanto os que estão presentes, Senhor, nesta hora, quanto aqueles, ó Deus, que estão ausentes, serão também abençoados, ó Deus, serão tocados pelo Teu Espírito Santo, meu Deus dos céus, através da internet, meu Deus querido. No nome do Senhor Jesus Cristo, vivifica a Tua palavra nos nossos corações, enquanto nós adentramos a Deus neste tremendo assunto nesta noite. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, amém, Senhor. Desejamos ler nesta noite, então, o capítulo 12 de Êxodo, e no versículo 12 e o versículo 13. Nós vamos caminhar um pouquinho com o êxodo de Israel, saindo do Egito, e vendo o tipo perfeito da igreja, da noiva de Jesus Cristo, saindo dentre a igreja, a noiva de Cristo sendo tirada de entre a igreja. Uma nação foi tirada de entre outra nação, e aqui no espiritual também a noiva está sendo tirada de dentro da igreja. Isso é muito tremendo, nós vamos caminhar nesse assunto, nesse período de tempo que nós temos. Assim, pois, desde o versículo 11, assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Senhor Deus, todo homem, mulher, jovem, rapaz, moça, tem, Senhor, o mesmo direito de ler essas páginas sagradas. Mas só o Espírito do Senhor, meu Deus, tem poder para trazer a vivificação da mesma para dentro de nossos corações. E, Senhor, com isso, avivar as nossas almas. Que nós possamos, ó Deus, com isso, ver o dia e hora que nós estamos vivendo, ó Deus, e ver que o Senhor não muda a maneira do Senhor. Da mesma forma que aconteceu nos dias de Israel saindo do Egito, é a mesma forma que o Senhor usa, meu Deus dos céus, para encontrar com teus filhos eleitos, através do sangue. Para eles o Senhor exigiu o sangue, e para nós também o Senhor exige o sangue, o sinal, que é para nós, meu Deus dos céus, ali no Egito, o animal, o sangue do animal, Senhor, tinha que ser aplicado, porque era a química e a vida que estava no sangue não podia voltar para o ser humano, porque o animal não tem alma. Mas para nós, meu Deus dos céus, o Senhor derramou teu sangue na cruz. E o sangue que o Senhor derramou na cruz também não veio sobre nós. Porque, como disse o nosso profeta, o sangue do Senhor saiu de seu corpo e banhou a terra. Mas a vida que estava naquele sangue veio morar dentro de nós, meu Deus dos céus. E este é o nosso sinal, meu Deus dos céus. Abençoe cada filho e filhas do Senhor,
no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Deus continue abençoando os irmãos, no nome de Jesus Cristo. Aqui no parágrafo 7 da mensagem, o sinal, o Bruno começa assim, este assunto. O nosso tema esta tarde é o sinal. Nossa cena começa no Egito. É uma grande ilustração aqui agora. Quero que todos a vejam e sejam o mais reverente possível. O Egito é o lugar da cena e o tempo da cena é bem no começo do Êxodo. Êxodo quer dizer saída. Saída de Israel do Egito. Portanto, enquanto Israel estava no Egito, eles eram chamados de um povo no Egito, um povo de Deus. Mas eles foram chamados de igreja de Deus quando eles saíram do Egito a caminho da terra prometida. Então isso significa que enquanto o homem, a mulher, o jovem, a jovem está ainda no mundo, eles podem ser povo de Deus, e não semente eleita de Deus, mas eles são chamados de povo de Deus, porque ainda está no mundo. É a mesma coisa de Israel no Egito. Então, quando sai do sistema, sai do mundo, sai do sistema religioso, então você se torna igreja de Deus, porque a igreja é um povo que já está fora, é os chamados para fora. Este é o significado da palavra igreja, os chamados para fora. Então você não pode ter o seu coração colocado lá no mundo, você tem que ter saído de lá. Então vejamos, e agora é um tempo de hoje, mostrando, pois, também estamos diante de um êxodo. Deus, levando Israel do Egito para a terra prometida, foi um tipo de Cristo levando a noiva da igreja para a terra prometida. Estamos em outro êxodo. Agora, se estudarem a Escritura, só temos tempo para realçar os destaques. É verdade. Assim como Deus tirou uma nação de uma nação, Deus tirará a noiva de uma igreja. Que coisa! Nós somos um povo privilegiado, irmãos, e devemos valorizar o que Deus tem feito por nós. Somos um povo privilegiado. A noiva será tirada, será chamada, será tirada dentre todas as igrejas. As pessoas sem revelação, não entendendo isto, entram em dificuldade. E acham que nós queremos dizer que só nós estamos certos. Não, engano deles. Ninguém passou nenhum disse isso, de maneira alguma. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é ela que é certa. Não é a igreja, é a palavra que é certa. Então a noiva será chamada dentro de todas as igrejas. Serão os eleitos de Deus que serão tirados. Se for semente eleito de Deus, ainda que possa até demorar, você pensa assim, mas fulano e tal, isso, aquilo, aquilo outro. Dê tempo ao tempo. Você é uma semente eleita de Deus, Deus tirará sua semente eleita em qualquer lugar que ele estiver, que ela estiver, para vir para Cristo. Porque quem faz esta obra é o Espírito Santo, não é pastor nenhum, por maior que seja, mais sábio, mais inteligente que seja. Não, é Deus que faz esta obra. E estamos, irmãos, à beira deste êxodo agora mesmo, pois temos toda a prova bíblica e que já chegamos aí. Agora sei que já foi dito muitas vezes, mas, meu amigo, um dia será dito pela última vez. Um dia será dito pela última vez. O tempo se desvanecerá na eternidade, então. Ele vem para tirar uma noiva de uma igreja. O sinal foi o que fez a diferença entre o Egito
e Israel. O segredo é o sinal. As duas nações, todos eram seres humanos, da mesma forma que todos nós somos seres humanos, não somos diferentes das pessoas que estão lá fora, não. Todos nós fomos criados por Deus, todos nós somos obras da mão de Deus. Então, o que faz a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus é o sinal. E este sinal para nós é o Espírito Santo em nós. Somos as mesmas pessoas, homens, mulheres, dependentes de comer, de beber, de trabalhar, de vestir e assim por diante. Mas quando se trata do lado espiritual, você tem que ter o sinal, e só quem tem o sinal é que vai no arrebatamento. Não tem como fugir disso. Só quem tem o sinal, que é para nós o Espírito Santo. Para Israel, ali foi válido sangue de animais, o poder tinha que ser imolado. E tem uma coisa, o sangue tinha que ser aplicado com o soco. O sangue tinha que ser aplicado com o soco. E Nombrando afirma que aquele soco era encontrado em qualquer lugar, tipificando isso, que a fé para o arrebatamento, a fé para a cura, a fé para alcançar a libertação, a fé para qualquer coisa, não é aquela coisa super fé que você tem. O irmão Branco disse, a mesma fé que você tem para sair da sua casa e dizer, estou indo para a igreja, lá para as 9 horas ou 9h30, estou na minha casa. A mesma fé que você usa para fazer uma viagem disso, tal, disso, assim, estou viajando para tal e tal lugar. E certamente, minha esposa, eu vou chegar no dia tal e tal. Você faz isso pela fé. E é pela fé também que você está arrumando para vir à igreja. Eu tenho um horário. Se chegar alguém na minha casa naquele horário, você diz para ele, não vai levar mal não, porque eu estou no horário, eu estou até um pouco atrasado e eu estou indo para a igreja. E isso é o que os cristãos devem fazer. Não é se preocupar porque alguém vem visitar, está querendo vir visitar a sua casa. Se é no dia domingo, na hora que você está no culto, você tem compromisso com Deus, não é com o vizinho, não é com o parente, não é com ninguém, não. Você tem um compromisso com Deus naquela hora, naquela data, naquele momento. Não tem negócio de te preocupar com quem está vindo. Olha, você está vindo para a minha casa, você está falando de vir, mas você vai chegar na hora do culto, e nesse horário eu estou saindo para o culto, nós não vamos ter tempo para conversar e nem nada, eu já tenho um compromisso, já marquei um encontro com Jesus. Então o sinal foi o que fez a diferença entre o Egito e Israel. As duas nações, todos eram seres humanos, todos eram criados por Deus, todos obra das mãos de Deus, mas a diferença, quando a pena de morte foi estabelecida, foi proferida, a diferença entre a vida e a morte foi o sinal. A diferença entre a vida e a morte foi o sinal. E assim será na vinda do Filho de Deus. Quando ele tirar a noiva da igreja, a diferença será o sinal. Agora, ouçam bem esta tarde e vejam se não é verdade. O sinal será a diferença. Tem de haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Outra vez, tem que haver diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. E essa diferença quem faz ela é o sinal. Pense bem nisso. Então Deus julgará o mundo algum dia, sem sombra de dúvida. O mundo inteiro vai ter que passar pelo grande julgamento. E se fosse perguntar a uma pessoa, por exemplo, de fé católica, Deus vai julgar o mundo, o que você acha, através de qual das igrejas? E aquele indivíduo poderia dizer assim, é claro que Deus vai julgar o mundo através da igreja católica, que é a primeira, ela foi a primeira que foi criada, que foi feita. Aí, irmão Brano faz a pergunta para o indivíduo, como se nós estivéssemos fazendo uma pergunta para uma pessoa. Então, explica para mim por qual das igrejas católicas, porque são muitas. E aí? Mas Deus então vai ter que julgar o mundo, então, através da pentecostal. Qual delas?
É através da Batista. Qual delas? E se fosse através da Igreja Batista, então todas as demais estariam perdidas. São centenas de milhares que existem. Mas Deus vai trazer um grande julgamento e Ele vai julgar o mundo, mas através de Jesus Cristo. E Cristo é a palavra. E a palavra é o próprio Espírito Santo, que é o nosso sinal. Aleluia. Mas Deus teve um jeito aqui, que Ele disse que julgará a terra. Não pela Igreja Católica, não pela Igreja Metodista, mas Ele julgará o mundo por Jesus Cristo. E Jesus é a palavra. Então, isso remete à Bíblia. Então, estão vendo? Ele julgará o mundo pela Bíblia. E a Bíblia é o livro de julgamento de Deus. Amém. Que é a revelação completa de Jesus Cristo, que nada mais pode ser acrescentado ou tirado. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Porque aquele que tirar será tirado as pragas, e o que acrescentar será acrescentado também as pragas sobre ele. Então, agora, vemos que um sinal, o que é um sinal? O sinal é um indicativo de que um preço foi pago. O cordeiro imolado de Israel era a exigência de Deus. Estou no parágrafo 14 da mensagem sinal agora. Jeová exigia um cordeiro imolado, um substituto inocente. É uma exigência de Deus. Porque Deus só pode encontrar com o homem através do sangue derramado. Então, como o cordeiro, a vida do cordeiro não podia voltar sobre o homem, então era exigido que a química fosse então molhada no esopo e passada nas ombreiras, nas vigas, nas ombreiras das portas, porque a única coisa que Deus respeitava era o sangue, porque ali estava dizendo que um animal inocente morreu no lugar daquele pecador. Pense bem. E outra coisa, era exigido que aquele cordeiro ou cabrito, aquilo ali estava falando, harmonizando com o plano da redenção. Aquilo era um tipo perfeito de que um dia viria o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Deus sempre exigiu desde o Jardim do Éden. Vocês observam que quando Adão e Eva pecou e fez aventais para si, Deus chegou e não aceitou aqueles aventais que eles tinham feito de folhas. Deus então matou um animal e com a pele daquele animal fez aventais para tampar a nudez de Adão e Eva. Pense bem nisso. Quando chegou o momento de Abel oferecer sacrifício, Caim ofereceu no seu altar um determinado tipo, tudo do natural. Mas Abel tomou um cordeiro e imolou e foi aceito por Deus o seu sacrifício, porque harmonizava perfeitamente com o plano da redenção. Esta é a razão que Deus aceitou o sacrifício. Aquilo falava de Jesus, o cordeiro imolado de Israel. Era a exigência de Deus. Já vai exigir um cordeiro imolado, um substituto inocente. Um substituto inocente. Como estudamos semana passada, que Deus, quando toma uma decisão, Ele nunca muda a sua decisão. Ele diz: eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aleluia. Então, veja, como estudamos na semana passada, que Deus, quando toma uma decisão, Ele nunca muda a sua decisão. E Ele fez o caminho. A primeira coisa que Ele fez quando o homem caiu, Ele teve de fazer um caminho de volta para Ele. Se alguma vez quisesse redimi-lo, e Ele decidiu que salvaria o homem pelo sangue de um inocente. E Ele sempre fez o caminho, Ele nunca mudou.
Em nenhum lugar Deus se encontrará com qualquer adorador, exceto sobre o sangue. É sobre o sangue. Não adianta os líderes religiosos querer fazer substituto de todas as espécies, teologia, inventar coisas, mais coisas, vai pensando que vai atrair a atenção de Deus para eles. Não, fora do sangue do Senhor Jesus Cristo, não tem chance para ninguém. Tentamos fazê-lo se encontrar sob nossa teologia. Não funciona. Sob nossa denominação, sob nossos programas educacionais, não funciona. Alguns construíram torres e outros construíram cidades, Babilônia e a Torre de Babel e todos os diversos tipos de coisas, mas ainda permanece. Deus só se encontra com o verdadeiro adorador sob o sangue. Ele nunca muda, não pode ser mudado, não pode ser. Ou seja, não podemos ser todos metodistas, não podemos ser todos os pentecostais. Se não pudermos ser todos isto, aquilo, outro, mas discordaremos. Mas quando chego a um homem, seja ele sacerdote, católico ou o que for, quando ele está sob esse sangue, somos irmãos, não importa onde ele esteja, contanto que esteja sob o sangue. Agora, o cordeiro imolado de Israel era a exigência de Jeová, e o sangue era um sinal de que a tarefa havia sido feita. Deus exigiu para a redenção, saindo do Egito para ir para a terra prometida. Ele exigiu um animal imolado. E esse animal, o sangue do animal morto, devia ser colocado na virga e na porta, e isso representava o sinal de que o que Jeová exigia havia sido cumprido. Estão vendo? Agora, o cordeiro não era o sinal. O cordeiro não era o sinal. O sangue era o sinal. Não era o cordeiro o sinal. Era o sangue que era o sinal. Agora a vida tinha saído do sacrifício. E agora o sangue era o sinal. Suas ordens foram cumpridas. O sangue representava o sinal, o indicativo de que este crente tinha feito exatamente o que foi exigido. Esse era o sinal. Muito bem. Vendo que o crente adorador tinha, então, se identificado com o seu sacrifício. Eles estão vendo? Aqui está. Mais um pouquinho para frente. E depois... Agora, o adorador, então, visto sob este sangue, mostrou que havia identificado, havia entendido e o pedido de Deus, Jeová, e ele estava identificado com o pedido que Jeová fez. O sinal mostrava que ele estava identificado com o cordeiro imolado que Jeová havia requerido. A tarefa foi feita. Que tipo perfeito hoje de Cristo e o crente. Quando o sinal é exposto, não imposto. A vida cristã não é por imposição. Não é por imposição, é exposto. Pense bem nisso. Quando o sinal era exposto ao crente, então ele mostra que foi aceito e que a obra foi feita. Então, o sangue era um sinal de identificação. O próprio sangue. O animal sangrou, morreu, e o seu sangue estava na parede. Agora, a vida animal que estava no sangue, e a vida está no sangue.
O sangue não é a vida, mas a vida está no sangue. Sabemos disso. A Bíblia diz que sim, e a ciência prova isso. A vida está no sangue. Portanto, quando o animal era imolado e a vida era tirada do animal, o sangue tinha de ser a química para representar o sinal, porque a vida que estava no sangue não podia voltar ao crente, pois era vida de um animal. E agora, portanto, o próprio sangue, entendam agora, a química vermelha, substâncias, a química vermelha, substância química do sangue, tiveram de ser exposta na porta, como sinal de que o cordeiro tinha morrido. Agora, porque a vida do cordeiro não poderia voltar ao adorador humano, mas hoje aquilo foi um tipo. Hoje não é o sangue químico do Senhor Jesus. Outra vez, hoje não é o sangue químico do Senhor Jesus, nosso cordeiro, mas é a vida que estava no sangue, a qual é o Espírito Santo. Ele volta e é o sinal de que aceitamos e fizemos exatamente o que Deus nos disse para fazer. E então, tendo o sinal, estamos identificados com o nosso sacrifício perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Não vejo como poderia ser mais claro, então. Estão vendo? Agora eu vejo, o sangue literal de Jesus não poderia vir sobre cada um de nós. Outra vez, agora veja, o sangue literal de Jesus não poderia vir sobre cada um de nós, pois ele só tinha um tanto de sangue em seu corpo. Pense bem nisso. E derramou de seu corpo no chão 2000 anos atrás. Mas não era para ser como sinal. A vida que estava no sangue é o sinal agora. Provarei a vocês daqui a pouco pela Bíblia. É o sinal que tem de vir sobre cada um de nós, para mostrar que já nos identificamos com o nosso sacrifício e cumprimos o pedido de Jeová. Vejamos em Pedro, no capítulo 2, Pedro disse, no dia de Pentecoste, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Vejam, não mostra que é só a eles, é tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, o sinal para nós, para a noiva, é o Espírito Santo fazendo então a diferença, mostrando esse sinal através da noiva para o mundo. O mundo ignora, mas ele está tirando um povo dentro de outro povo, uma noiva dentro da igreja, enchendo essa noiva com o Espírito Santo, nos preparando para irmos de encontro com ele nos ares. A saída de Israel do Egito para Canaã é o tipo da igreja noiva saindo do sistema denominacional, do sistema mundo, para ir para o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Somente este povo eleito de Deus é que terão este privilégio. E, portanto, recebemos então o sacrifício de Cristo no Calvário, tivemos o privilégio de a vida que estava nele voltou sobre nós. Israel sempre, desde o passado, tinha que ter todo ano um animal de sacrifício.
mas o nosso animal de sacrifício, de uma vez por todas, tomou o nosso lugar na cruz. O nosso cordeiro tomou o nosso lugar na cruz. E então nós estamos livres, porém, estando sob o sangue pela fé, e recebemos a vida de Cristo dentro de nós, que é o Espírito Santo. A única maneira de nos fazer sair deste mundão velho sem porteiro é só o Espírito Santo em mim e em você. Só o Espírito Santo em nós. Mas nós somos o povo mais vitorioso que existe na face da terra, pois nós temos recebido isto pela graça de Deus. Deus continue abençoando a todos vocês com esta palavra, com esta mensagem. Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, sela esta palavra no mais profundo dos nossos corações e ajuda-nos a caminhar nesta fé, estando sempre sob o sangue do Cordeiro, que foi derramado ali na cruz do Calvário, e como sinal recebemos pela graça do Senhor, a vida daquele Cordeiro veio estar em nós. Desde o Pentecoste, o Senhor veio estar com aqueles santos do passado e nunca mais o Senhor, meu Deus dos céus, voltou atrás. O Senhor continua guiando o teu povo, desde a primeira era da igreja até essa última era, quando nós estamos a caminho rumo à eternidade. Senhor, continua abençoando teus filhos e filhas, todos os presentes, aqueles que ouvirão esta fita, Senhor, esta mensagem. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, fala profundamente ao coração de todos, para que possam obter este sinal, que é o Espírito Santo nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas.